quem veio de chapéu de praia vai passear na praia no final do ano. É o ato profético, irmãs. Quem veio de chapéu de praia? Ô, glória a Deus! Vamos todo mundo para Acapulco. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Brincadeiras à parte, né? Você que não está de chapéu, você também vai viajar, você também vai passear em nome de Jesus, porque você também é filha do rei, né? Do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. O chapéu é só uma brincadeira, viu, irmãs? Mas, né? Nem só de brincadeira é feita a vida, né? Antes fosse. A gente vai usar o chapéu também para mais tarde fazermos um ato profético. Você que não trouxe o seu chapéu, você será abençoada e sairá daqui, eu creio, marcada por Deus, igualmente, em nome de Jesus. Tá bom? Mas isso é para depois, isso é para daqui a pouco, porque agora Deus tem muito para falar conosco, amém? E hoje o canal da bênção de Deus para a nossa vida é a pastora Simone. Pode ficar à vontade, pastora. Ó, a pastora Simone, ó. Sabe o que é isso aqui, pastora? É coraçãozinho coreano. A pastora Simone é japonesinha, né? Não sabia, pastora? Não sabia? Está sabendo. Agora está sabendo. Você vai chegar lá na nossa igreja assim, ó. Distribuindo corações. Pastora Simone, essa moça elegante, abençoada, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda em nosso meio, viu? Em nome de Jesus. Deus vai usá-la mais uma vez, né? Porque tem usado, eu creio, por esses dias e ao longo da sua vida, sempre essa pessoa tão querida no meio da igreja, né? Quadrangular. E que Deus te abençoe, viu, pastora? Para nós é uma alegria recebê-la, viu? Em nome de Jesus, você fique à vontade, ó, o seu microfone, tá bom? Amém. Glória Deus a abençoe. Deus. Vamos aplaudir a Amém. Deus pela vida da Glória a Deus. pastora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Márcia, que nós chamamos carinhosamente de pastora Marcinha, né? Pelo convite, eu agradeço. É uma honra para mim, uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite e ver essa igreja tão bonita, né? Toda arrumada. Eu fui entrando ali, eu fui vendo as irmãs lá na recepção, né? Fui olhando tudo. Eu falei, gente, como que reunião de mulher tem uma característica, né? A mulher, ela transforma e deixa tudo bonito. Ela dá um toque especial. Não é verdade? E é assim também na nossa casa, não é? Lá na nossa casa, às vezes a gente não tem muito o que mudar. Mas qualquer coisinha que a gente faça ali, dá um toque diferente, não é assim? Mas isso é o poder que a mulher tem nas mãos dela. Amém? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você nessa noite. Eu sou a pastora Simone, a pastora Marcinha já me apresentou. Eu sou esposa do pastor Robson, que é pastor lá na igreja do Areião. Nós já estamos lá há 5 anos, vai completar 5 anos em dezembro. E lá na igreja do Areião eu auxilio o pastor Robson. Falo que Deus me deu uma missão dupla, porque eu auxilio ele em casa e auxilio ele na igreja, né? Então, em casa não basta ainda precisa ser lá na igreja. Mas faço isso com muito amor, muito prazer, muito carinho no meu coração. E nós estamos lá, já vai fazer 5 anos. E no mesmo tempo em que nós estamos lá, eu estou trabalhando com a pastora Lourdes no estado de São Paulo. Olha que privilégio, irmãs, porque você sabia que todo sábado nós viajamos para alguma cidade, para alguma região, para um encontro como esse. Então, veja, Deus tem me dado a oportunidade de estar reunidas com outras irmãs em outras regiões e poder ver a diferença que há no meio da nossa igreja, a diversidade, melhor dizendo, né? Porque a gente vê coisas tão diferentes, características de cada região, de cada igreja, mas nós vemos ali o mover do mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que está lá movendo e agindo é aquele que age aqui, nessa igreja, que age lá na igreja do Areião, é o que age em nós, né? E isso é muito gratificante, porque Deus vai completando a obra dele, né? Então, nós temos viajado, temos acompanhado ela e nós temos feito um trabalho maravilhoso no estado de São Paulo. E você é parte disso, porque a igreja aqui
do bairro São Jorge, que faz parte da região de Piracicaba, faz parte do estado de São Paulo. Então, a contribuição que você entrega aqui, com a sua vida, com a sua presença, com o fato de você estar aqui fazendo parte desse grupo, é uma contribuição também para o estado. E eu gostaria de agradecer pela sua vida, por você estar aqui nessa noite, e nós podemos juntas estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu não sei se vai ser projetado, mas eu vou ler aqui. E se você não tiver com a sua Bíblia, então você ouve, tá? Que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, ó Pai, para compartilhar um pouco da Tua palavra, Senhor. E nessa noite, ó Deus, após ler esse versículo que está lá no livro de Filipenses, na carta, na epístola aos Filipenses, ó Pai, nós lemos um pouco a respeito de ansiedade, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para falar conosco nessa noite, ó Deus. Então eu peço a Ti, ó Deus, humildemente, que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida para falar com esta irmã que está com o coração sedento para ouvir a Tua palavra, ó Pai. E que haja milagres nessa noite, que haja transformação do Senhor nessa noite sobre a vida destas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria dar um tchauzinho para a Kátia, que está lá no fundo. A mãe da Bárbara, a Rose, está aí, Rose? A Rose ali, a Bárbara eu já vi. A irmã querida, que eu esqueci o nome, me perdoe. Mas uma irmã muito querida, já conheço há muito tempo. Eu não sei se tem mais alguém aqui que eu queria dar um oi, que eu não me lembro talvez o nome. Mas eu queria agradecer por essa oportunidade de estar revendo vocês, em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos aqui um tema muito propício para estar falando nessa noite, a respeito de ansiedade. Quem aqui é ansiosa? Você pode levantar sua mão? Só vocês? Eu vou levantar as duas, ó. Amém? A ansiedade é algo que está presente nas nossas vidas. Se você não está ansiosa hoje ou não esteve ontem, pode ser que você fique amanhã. Porque a ansiedade, ela é um sentimento que faz parte da nossa vida. Mas como que nós fazemos para combater a ansiedade e poder ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve? Haja vista todas as nossas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, todas as nossas obrigações, tudo aquilo que a gente tem que dar conta e toda aquela correria com a casa, com filhos, com o trabalho, né? Tudo isso, todas essas obrigações já geram para nós uma certa ansiedade. Mas como que a gente pode lidar com todas essas situações sem sofrer com a ansiedade? A gente vê aqui no dicionário que fala que a ansiedade ela é um sentimento de inquietação e preocupação. Geralmente, ele é generalizado e sem foco, não é verdade? Você fica ansiosa e muitas vezes você nem sabe o porquê. Alguém já falou assim, mas por que você está ansiosa? Aí você mesmo fala, nossa, eu não sei dizer o porquê que eu estou ansiosa, eu sei que eu estou ansiosa. Não é assim? Acontece isso com você? E isso é uma realidade. Ele é um sentimento que não tem foco. E como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora. Olha só, é uma situação que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas a gente já começa a sofrer por isso. A ansiedade ela é um sentimento e ela acontece dentro da nossa alma. Mas a palavra de Deus, Jesus já sabia que isso seria algo que nos preocuparia. Então, Jesus já trouxe na palavra de Deus alguns assuntos relacionados à ansiedade.
E não só o Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo, nessa passagem que nós lemos, a carta aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo dirige a eles uma orientação a respeito da ansiedade. Mas antes de nós vermos o que o apóstolo Paulo orienta, eu queria dizer para você 3 situações pelas quais fazem com que nós nos sentimos ansiosos. Sabe que quando eu estava orando, após receber o convite da pastora Marcinha, eu fui orar ao Senhor a respeito desse momento aqui, né? E coloquei para Deus essa passagem, né, e esse tema. E Deus, na hora, no mesmo momento, Ele me deu 3 palavras mesmo, né? E aí, a partir dessas 3 palavras, eu trouxe aqui uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira palavra que eu creio que Deus quer falar com você nessa noite é a respeito de identidade. Identidade. Olha só, por que muitas vezes nós nos sentimos ansiosas? Porque nós desconhecemos ou nós nos esquecemos da nossa identidade. Você sabe quem você é em Cristo? Se eu te perguntar, e você não precisa me responder, mas só para você pensar, você sabe quem você é em Cristo? O que você conquistou a partir do momento que você passou a ser filha de Deus? O que veio para você como herança a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Muitas vezes nós nos sentimos ansiosas porque nós nos esquecemos disso. Porque quando nós nos lembramos tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, nós nos sentimos seguras e confiantes diante de qualquer situação. Amém? E olha só, eu queria deixar para você qual é a nossa identidade em Cristo. Se você, de repente, não sabe, ou se você, de repente, não se lembra, eu queria que você, eu não sei se você está anotando, se você tem um caderninho aí e uma caneta, eu tenho o costume de anotar todas as mensagens que eu vou ouvindo. Então, se você quiser anotar, olha só que interessante. Qual é a nossa identidade em Cristo? Primeira coisa, nós temos a dignidade de sermos filhas de Deus. Olha o que diz lá em João, capítulo 1, do 12 ao 13. Diz assim, ó: Contudo, aos que receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que diz também em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também no versículo 16, de mesmo Romanos 8, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira verdade que você tem que ter aí gravada no seu coração: você é filha de Deus. Essa é uma identidade que você não pode se esquecer. Você é filha de Deus. E quem aqui é mãe? Se você não é mãe, você é filha, você tem uma mãe. E você sabe como que a sua mãe sempre te tratou. O amor, o carinho, o cuidado, o zelo que ela sempre teve pela sua vida. E o que você faz pelo seu filho hoje, você que é mãe. Então, você é filha de Deus. E com o mesmo tratamento que de repente você entrega para o seu filho, ou que você recebeu da sua mãe, muito melhor do que isso é o que Deus entrega para você. Então você não pode se esquecer, diante da situação difícil que você estiver passando, que você é filha de Deus. Amém? E onde nós estávamos, ou o que nós éramos, antes de sermos filhos de Deus? Qual é a situação que nós nos encontrávamos? A palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Ela fala também que nós éramos filhos da ira. Fala também que nós estávamos sem Cristo e sem Deus. E éramos filhos do pai da mentira, o diabo. Então, olha a situação que nós nos encontrávamos e olha a situação que nós estamos hoje. Então, irmãs, você não precisa temer diante da dificuldade, diante da ansiedade que está batendo à sua porta.
Você é filha de Deus. Tudo aquilo que antes você sofria, antes de você conhecer o Senhor Jesus, hoje você tem um tratamento de pai, um tratamento de mãe com a sua vida através do nosso Senhor. Amém? A segunda coisa importante que você precisa saber é a respeito de identidade em Cristo. Nós temos a riqueza da sua herança. Olha o que diz lá em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que interessante, existe uma herança para os filhos, juntamente com Jesus, que é concedida pelo Pai. Então você só pode tomar posse dessa herança se você tiver o Senhor Jesus. Você é co-herdeira com Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus tem para Jesus, Ele tem para você também. Amém? Através da cruz, nós temos direitos concedidos através da graça de Deus. Está lá em Efésios 2,8, tá? Terceira coisa que você precisa saber a respeito da identidade em Cristo. Nós temos a bênção da amizade com o nosso Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está lá em João 15,14. Então, o Pai espera de nós, que somos filhas, que nós sejamos obedientes em todas as situações. Então, a partir do momento que nós fazemos aquilo que Ele ordena, nós ganhamos a amizade dEle. Nós deixamos de ser servos e passamos a ser amigos. Olha que privilégio. Quarta coisa que você precisa saber a respeito da identidade. Nós temos o poder do reino de Deus. Olha o que diz em Apocalipse 1,6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós somos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas fiéis e realizarmos as obras do reino de Deus com poder. Quinta coisa que você precisa saber a respeito da identidade. O que você pode obter quando você sabe quem você é? Você tem o privilégio de sacerdócio. A palavra de Deus fala que nós somos uma geração eleita, que nós somos um povo escolhido para cumprir um propósito que Deus designou. Isso está lá em 1 Pedro 2,9. Nós temos a preciosidade da comunhão. Não é bom viver em comunhão, irmãs? Vocês estão aqui nessa noite, eu tenho certeza que vocês deixaram as suas casas, né? Algumas com maridos, com os filhos, outras com afazeres lá para ser realizados, né? Outras com os pais, né? Mas todo mundo aqui deixou a casa com alguma coisa para fazer, né? A minha máquina de lavar roupa quebrou essa semana, irmã. Ai, que luta, que luta. E ela chegou hoje, eu tinha um tanque desse tamanho de roupa a lavar lá. Então, assim, a gente deixa para poder estar aqui, para poder estar em comunhão, né? Por quê? Porque estar em comunhão é algo muito precioso, né? Às vezes você vem, você chega, está triste, está desanimada, mas aí você encontra com uma irmã que tem uma palavra amiga, uma irmã que fala alguma coisa que você fala, nossa, e não é mesmo? Né? Então, vou fazer isso, né? Vou fazer aquilo outro. Ou você recebe uma oração, ou você ouve uma palavra ministrada, uma palavra de Deus, que transforma a sua vida. Então, estar em comunhão é algo muito precioso. E isso é algo também dado por Deus para você, quando você sabe quem você é em Deus. Quando você sabe a sua identidade, você sabe que você tem a oportunidade de ter comunhão com Deus. Amém? Outra característica aí para você saber a respeito de identidade. Nós temos a posse de todas as bênçãos. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 3, 21, 23. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, seja a vida, a morte, o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha também em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
A palavra bênção do original, do hebraico, ela significa autorização dada por Deus para prosperar. Então, quando você é uma mulher abençoada, você tem a autorização de Deus para você prosperar. A bênção, ela não vai cair no seu colo e vai fazer assim, está tudo resolvido, está tudo feito. Não é assim. A bênção é a autorização que Deus dá para você prosperar, para você buscar, para você realizar, para você fazer, né? Às vezes nós ficamos esperando as coisas acontecer, né? E muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente acha que quem vai fazer por nós é Deus. E Deus vai fazer, mas Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, irmã. Deus não vai fazer. Ele só vai fazer o que precisa ser feito quando se esgotar todas as possibilidades. Quando tudo que você podia fazer, você não pode fazer mais. Então, às vezes, uma situação lá na sua casa, com o seu esposo, às vezes um casamento que está difícil, às vezes uma situação lá que você fala assim, olha, não tem mais jeito. Será que não tem mesmo, irmã? Será que se você se esforçar mais um pouquinho, será que mais um pouquinho não vai? Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua situação, mas Deus conhece. Se Deus está tocando meu coração para falar isso aqui hoje, nessa noite, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Então, irmã, de repente, precisa um pouquinho mais da sua parte. Aí, às vezes, você fala assim, mas você não sabe como que é lá. Eu estou cansada disso, estou cansada daquilo. Irmãs, a gente se cansa todos os dias. Só que da mesma forma que nós nos cansamos, Deus renova também as nossas forças todos os dias. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Que Deus ele renova as nossas forças todos os dias. Então, se você tem disposição no seu coração para ir mais um pouquinho, Deus vai te sustentar. Amém? Glória a Deus. Essas são as questões relacionadas à identidade. E que Deus tocou meu coração para que eu estivesse falando com você nessa noite. Sobre você saber quem você é. Sobre você saber o que você pode. Sobre você saber o que você tem. E a partir do momento que você tem essa clareza dentro de você, é algo que não vai mais permitir que você se sinta ansiosa. Mas a segunda questão que Deus tocou no meu coração para falar com você nessa noite, que muitas vezes nós nos sentimos ansiosas, é porque nós não sabemos ou nós nos esquecemos do propósito que Ele designou para nós. Você sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Às vezes você fala assim, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, né? Eu até agora não sei o que Deus tem para mim, porque eu vejo a irmã ali cantando, eu vejo a irmã ali pregando, eu vejo a irmã ali com algum ministério. Mas você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Deus tem um propósito para todas nós. A partir do momento que nós nos decidimos por estar com Ele, né, por aceitar Jesus na nossa vida, Deus tem algo para você. E olha o que a palavra de Deus diz. A primeira coisa, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Você precisa estar dentro da igreja para ser santo e irrepreensível? Não. Você precisa estar em algum lugar específico? Não. Ser santo e irrepreensível, você pode ser em qualquer lugar e em todo tempo. Amém? E Ele nos designou para isso porque Ele espera que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo na sua vida e que você tomou uma decisão de caminhar com Ele, então você tem aí a obrigação de ser santa e irrepreensível para que você possa refletir na sua vida a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Isso está lá em Efésios, capítulo 1, do 4 ao 5. Eu não vou ler para a gente não demorar muito aqui. Segunda questão aqui dentro do propósito. Ele nos escolheu para anunciar as suas grandezas. Olha que interessante. É nós sermos testemunhas dos seus milagres.
Quando Deus opera um milagre na sua vida, Ele espera que você vá e conte o que Ele fez. Você já observou na palavra de Deus, nos evangelhos, todas as histórias que Jesus conta de milagres que Ele operou, o que acontecia depois com a pessoa que recebeu o milagre? Ela ia e contava o que tinha acontecido. Então, Deus opera milagres na sua vida para que você possa testemunhar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo. Aí você fala assim, mas nenhum milagre grandioso aconteceu na minha vida. Irmã, o fato de você ser salva, de você ter conhecido o Senhor Jesus, e você estar aqui nessa noite ouvindo a palavra, já é um milagre. Você tem a oportunidade de falar sobre isso para qualquer pessoa que esteja do seu lado. E às vezes você fala assim, mas eu não tenho oportunidade de falar, por exemplo, como a pastora Simone está falando agora. Irmãs, nós somos chamadas para ser testemunhas em todos os lugares e em todo o tempo. Você pode começar a ser uma testemunha dentro da sua casa. Você sabia disso? Você pode ser testemunha para o seu esposo. Você pode ser testemunha para o seu filho. Mas eu não sei falar. Eu tenho dificuldade para falar, para desenrolar. Você sabia que você pode pregar a palavra de Deus com a boca fechada? Sabia disso? Com o seu testemunho, com o seu estilo de vida. Às vezes você nem precisa falar nada, mas a sua postura, aquilo que você escolhe fazer, aquilo que você escolhe, por onde você escolhe caminhar, você demonstra, você prega a palavra de Deus. Então você pode ser uma testemunha em qualquer lugar, em todo tempo. E Deus realiza milagres para isso. Então, se você está aqui nessa noite e você precisa de um milagre, algo que você não pode fazer, algo que somente Deus pode fazer. Se for algo que você pode, então não é um milagre que você precisa. Se for algo que você pode fazer, talvez seja de uma motivação, talvez seja de uma direção, talvez seja de um encorajamento, talvez seja de alguém ajudando você, mas não é um milagre. Um milagre é quando você não tem mais recursos, você já tentou de todas as formas, então você precisa que Deus faça um milagre. Tem alguém aqui que precisa de milagre nessa noite? Levante a sua mão. Deus está olhando para você nesse momento. E Deus pode realizar um milagre nessa noite. Mas Ele quer que você seja testemunha desse milagre. Amém? A terceira questão relacionada ao propósito. Ele nos chamou para realizarmos boas obras. Então, olha que interessante. Deus, Ele nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para anunciar as suas grandezas. E nos escolheu e nos chamou para realizar boas obras. E realizar boas obras, irmãs, é estabelecer o reino de Deus na terra. Sabe tudo aquilo que você aprende aqui na igreja? Você tem que levar para fora. Você tem que levar a palavra de Deus para fora. Você tem que levar no seu trabalho, na escola do seu filho. Eu vou no supermercado pegar tal coisa. Vai já meditando na palavra. Quando o Espírito Santo perceber que o seu coração está disposto para falar, ele vai te colocar em situações que você possa fazer isso. E o Espírito de Deus vai estar ali naquele momento e você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada ali. Porque é interesse do Senhor que a palavra de Deus seja propagada. Mas Ele precisa de pessoas, como eu e como você, para que Ele possa nos usar e a palavra de Deus possa se propagar e o reino dEle possa ser estabelecido na terra. Amém? Então, desses 3 pontos que eu falei a respeito de propósitos, todas nós aqui, temos condições de fazer isso. Você concorda comigo? Amém? Então, em relação ao propósito, é essa questão. E aí, a terceira palavra que Deus trouxe no meu coração para falar com vocês aqui nessa noite é sobre confiança. Muitas vezes, nós deixamos que a ansiedade tome conta da nossa vida, porque nós deixamos de confiar em Deus, confiar na proteção de Deus, confiar naquilo que Deus pode fazer por nós, confiar que Deus está no controle. A gente sabe que Deus está cuidando, mas porque muitas vezes a gente deixa de confiar, a gente se titubeia ali, né? Olha que interessante. A primeira questão que Deus nos mostra a respeito de confiança
é que aquele que confia no Senhor, ele está protegido. É isso que está lá em Naum 1:7. Eu não vou ler também por causa do tempo. A segunda questão, a confiança em Deus, ela nos garante felicidade. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que confia em Ti. Terceiro, a confiança em Deus produz ação de Deus em nossas vidas. Lá no Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele que o mais ele fará. Quando nós confiamos em Deus, ele fica apto para agir em nosso favor. Não que ele não possa, ele pode, todas as coisas. Mas ele espera que nós confiemos nele para que ele possa agir em nosso favor. A confiança em Deus nos garante uma recompensa. Está lá em Hebreus 10:35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. A confiança faz com que nós nos tornemos benditos em Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança está nele. Jeremias 17:7. E a última, nós somos guardados em sua paz. Está lá em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, essas são as questões relacionadas à confiança. Mas, após nós falarmos um pouquinho a respeito desses 3 tópicos, que foi o que Deus tocou no meu coração para estar falando com vocês, eu queria falar com vocês agora como nós podemos vencer a ansiedade. E isso está explícito na passagem que nós lemos lá no começo, lá na Epístola aos Filipenses, que diz assim, ó, lá em Filipenses 4:6-7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Então, todas as vezes que você se sentir ansiosa, o que você deve fazer? A primeira coisa é orar, irmã. É orar. Esse é o segredo para você vencer a ansiedade. É oração. E a oração, ela não é um monólogo, né? Você deve saber disso. Você não chega ali no seu quarto, não fecha a sua porta, você fala. Aí a hora que Deus vai falar com você, você levanta e vai embora. Não é assim. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Então você precisa parar, ouvir, volta a falar. É uma conversa, como se você estivesse conversando com uma amiga. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar essa situação que está angustiando o seu coração em oração diante de Deus. E a palavra ainda fala, oração e súplicas. Você sabe o que é súplica? Eu fui pesquisar lá no original o que significa suplicar. Suplicar é você pedir humildemente. É você chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me atenda, eu preciso que o Senhor me ouça. É você ser humilde diante do Senhor. E insistente. São essas 2 palavras que estão relacionadas com súplica. Você pedir em oração de forma humilde e insistente. Ou seja, você não deve desistir de pedir. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus deve estar cansado de ouvir tanto que eu peço isso, tanto que eu falo isso. Deus não se cansa, irmãs. Você acha que Deus não nos conhece, não sabe como é o nosso jeito, como que é a nossa maneira? Né? Então, Ele quer sim que você suplique, que você peça, né? E que você mostre ali que você não está desistindo, tá? Ainda ali no versículo de Filipenses fala com ações de graças. Com ações de graças. Tem muitas pessoas que hoje falam sobre gratidão, né? E é bonito falar sobre isso. A gratidão, ela tem que estar presente na nossa vida. A gente tem que ser grato toda hora. Mas ser grato é diferente de ação de graça. Ser grato é um sentimento. Muito obrigado pelo que você fez para mim. Eu sempre vou me lembrar disso. Vou levar para a minha vida eternamente. Mas ações de graças é você agir em gratidão. É você agir. Então, você tem colocado algo em oração diante do Senhor, que ainda não aconteceu. Você vai começar a ter ações de gratidão. Você vai começar a agir agradecendo ao Senhor por aquilo que você está pedindo.
E isso nada mais é do que você demonstrar a sua própria fé. Porque quando você age sem que isso tenha acontecido, isso é fé. É isso que a palavra de Deus diz, né? Apresentar as suas petições. Então, vocês devem sim pedir. A palavra de Deus fala também que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, né? Então, nós devemos pedir certo. Devemos pedir de maneira correta. E devemos pedir, tá? Tomar posse da paz que excede o entendimento. A palavra de Deus fala aqui na Epístola aos Filipenses, né? Que a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que ninguém explica, né? A paz que Jesus pode nos dar é uma paz diferente de qualquer outra que você possa encontrar no mundo. E você pode encontrar paz no mundo, né? De repente, diante de uma situação que está sob controle, você está em paz. Mas é a paz de Jesus, né? A palavra de Deus fala que a paz de Deus ela excede qualquer entendimento, todo entendimento. E é essa paz que Jesus quer dar para você nessa noite, amém? Ela vai guardar o seu coração e a sua mente, ou seja, ela vai guardar os seus sentimentos e os seus pensamentos em Cristo Jesus, que é o melhor lugar para se guardar qualquer coisa. Em Cristo nós estamos seguros, amém? E eu gostaria já de concluir o assunto para nós orarmos. E gostaria de falar para você a seguinte questão. Você pode viver uma vida pensando no passado, você pode viver uma vida pensando no futuro, ou você pode viver uma vida vivendo o seu presente. Se você escolher viver a sua vida hoje, pensando em tudo que aconteceu lá atrás, certamente você vai ser uma pessoa que pode desenvolver uma depressão. Uma pessoa que não é capaz de perdoar a si mesmo ou perdoar pessoas, sendo que o próprio Deus já perdoou, é isso que a palavra de Deus fala. Mas se você escolher viver a sua vida pensando no futuro, naquilo que ainda vai acontecer, certamente você vai ser uma pessoa ansiosa. Mas se você escolher viver o seu dia de hoje, com as coisas que estão acontecendo aqui hoje, você vai aproveitar esse momento como um presente. É por isso que o presente, passado, futuro e presente. Por isso que o presente se chama presente. Ele é um presente para nós. E nós devemos saber aproveitar ele da melhor maneira possível. E para encerrar, eu queria deixar 2 passagens para vocês. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Jeremias 29, 11, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar, aí onde você está. Eu creio que nós temos aqui nessa noite irmãs que estão passando por algum momento de ansiedade, passando por alguma dificuldade em casa ou no trabalho, alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade financeira. E essa preocupação, esse medo daquilo que vai acontecer, tem gerado uma ansiedade no seu coração. Eu queria pedir que você lembrasse desses tópicos que nós destacamos aqui nessa noite a respeito da sua identidade em Cristo, a respeito dos propósitos que o Senhor tem para a sua vida e a respeito das benesses que você pode obter se você confiar no Senhor. Eu queria que você fosse mentalizando aí tudo que nós falamos aqui e que você fosse relacionando a essa situação que você está vivendo. E eu queria dizer para você que o Senhor está aqui nessa noite. Ele está olhando para o seu coração, para a sua mente. E que se você tiver fé de depositar essa situação diante do altar do Senhor nessa noite, Ele vai inundar o seu coração com a paz que excede todo e qualquer entendimento. Em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, nós oramos agora, Pai. E pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor comece a sondar o coração das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, toque agora a mente, o coração, a alma, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada vida que está aqui, ó Pai. Das minhas irmãs, dos irmãos que estão aqui também, Senhor. Se porventura tiver alguém aqui com o coração apertado, ó Deus, se tiver alguém aqui vivendo um momento de ansiedade, ó Pai, nós queremos em nome de Jesus depositar no Teu altar nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade nessa hora. E que através da nossa fé o Senhor possa realizar a Tua obra nas nossas vidas em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vai tocando agora, Senhor. Comece a trabalhar, ó Deus, na causa dessa irmã, Senhor. Se for algo impossível, ó Pai, que o Senhor possa operar um milagre nessa noite. E que em nome de Jesus, se for algo, Senhor, que estiver ao alcance dessa irmã, que o Senhor possa dar o direcionamento para que ela possa vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. E que assim seja. Amém e amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda, né, ao nome do Senhor.